é importante também para podermos realizar o trabalho com mais tranquilidade. Sabíamos a dificuldade do jogo, tendo em vista a diferença de aproximadamente 10 dias ou mais de preparação para uma partida importante. Talvez não conseguimos ter o rendimento esperado para sair daqui com a vitória. Não existe nada maior do que conquistar um título com o clube que você ama. Sou flamenguista desde pequeno, poder ter a oportunidade de um dia vestir essa camiseta foi um privilégio muito grande. Hoje poder estar liderando esse grupo de jogadores, me sinto muito orgulhoso. Hoje eu me sinto extremamente orgulhoso. O que eu mais gosto do Bruno é como ele se sacrifica pelos companheiros, como ele se sacrifica pela equipe. Decisão é para os grandes. E o Bruno Henrique, ele não é grande, ele é gigante na história desse clube, né? Dificilmente veremos, acho que na história do futebol brasileiro é difícil a gente ver um elenco tão forte, tão qualificado como é esse elenco do Flamengo. Então, é um privilégio e um orgulho muito grande de liderar. Importante que, mais uma vez, o Filipe Luís relembrou também os meninos do Ninho, né? Fazendo sempre uma menção aos garotos. É diferente, realmente, o Filipe Luís. Uma vez Flamengo, 3 vezes Flamengo. Então, números de Botafogo, 1, rubro-negro, 3. O Flamengo vencendo em todos os quesitos. Em posse de bola, finalizações no alvo, 8-3. 36 ações na área rival e aí 40-44 nessa recuperação de posse de bola. Foi um atropelo, a gente viu ali na questão das jogadas dentro da área adversária, né? Ações na área do rival, impressionante o triplo. E por isso o jogo 3-1, né? Então, proporcionalmente, isso também foi confirmado. E aí, Rafa, é o Flamengo então que larga na frente nessa temporada. Bom dia. É isso, Bruno, Mari, Marra, Jailson, fãs de esporte, muito bom dia a vocês, aos amigos conectados com a gente aqui no Sport Center. De fato, o Rio de Janeiro nasceu rubro-negro, amanheceu rubro-negro nesta segunda-feira, após a conquista ontem da Supercopa do Brasil. É evidente que há muita discussão sobre o valor do título, porque é apenas um jogo, mas fato é que o Flamengo é tricampeão desta competição, ganha 12 milhões de reais de premiação por conta dessa conquista e é o segundo troféu que o Filipe Luís levanta como técnico em 19 jogos como treinador do Flamengo. Na verdade, ele tem mais títulos do que derrotas, porque a única vez que ele perdeu como técnico do Flamengo foi no Fla-Flu do Campeonato Brasileiro do ano passado, disputado aqui no Maracanã. O Fluminense ganhou por 2-0. No mais, só vitórias, muitas e empates, e com isso agora ele vai acumulando conquistas que teve como jogador, também como treinador. Falando em conquistas, com esse título de ontem, Bruno Henrique e Arrascaeta acumulam 14 troféus levantados com a camisa rubro-negra. E com esta marca, eles superaram Zico, Júnior e Gabigol, que tem 13. Então passam a ser os 2 jogadores mais vitoriosos em termos de quantidade de títulos com a camisa do Flamengo. E de quebra, o Bruno Henrique também foi eleito aí o rei da Supercopa, né? O principal jogador da partida, com 2 dos 3 gols do Flamengo marcados ontem lá no Mangueirão. O torcedor que esteve presente no estádio precisou ter paciência, né? O jogo ficou interrompido desde os 15 minutos do primeiro tempo, com uma duração, essa interrupção, de 1h e 15 minutos em função de uma chuva muito forte, mas a partida recomeçou e no final a festa foi da torcida rubro-negra, a maioria presente ontem lá no estádio do Mangueirão. E após o jogo, o técnico Filipe Luís fez mais uma vez uma referência a Jorge Jesus. Não é novidade para ninguém que o atual técnico do Flamengo se inspira muito em relação à metodologia naquilo que fazia o técnico português quando dirigia o Flamengo entre 2019 e 2020. E mais uma vez, Filipe Luís falou de JJ. Vai ser sempre alegria? Não vai ser sempre alegria. Claro que eu terei momentos difíceis, momentos onde eu terei que... Mas eu me sinto preparado para esse desafio, entendeu? Eu vivi como jogador com o maior de todos os tempos, que é o Jorge Jesus. E eu via como ele não relaxava, como ele deixava o time sempre com mais ambição, e aquilo me despertou outra vez essa chama. E eu sou mais ou menos uma cópia dele, nunca chegarei perto, mas o que eu quero um dia poder fazer uma história do jeito que ele fez. Esse é o meu objetivo e eu sonho alto, claro, não vou mentir, sonho alto. Agora, também sou realista e sei que não tudo na vida são alegrias, né? E estarei preparado para quando vier momentos difíceis.
Esse é, portanto, o técnico Felipe Luiz, né? O Flamengo já volta a campo nesta quarta-feira, pega a Portuguesa pelo Campeonato Carioca lá no Parque do Sabiá, em Minas Gerais, e a realidade do estadual é um pouco diferente, né? O Flamengo perdeu alguns jogos, perdeu pontos quando estava jogando com o time alternativo e no momento é o quinto colocado na tabela de classificação, é bem verdade, com um jogo a menos, porque nesta rodada no fim de semana enfrentaria justamente o Botafogo, mas o jogo foi adiado para o dia 12 de fevereiro por causa dessa partida da Supercopa do Brasil disputada em Belém. Hora de virar de novo a chavinha, como diziam os antigos, e voltar a pensar no Campeonato Carioca. E nesta competição, o Flamengo tem que pontuar para entrar de novo no G4, meus amigos. Os números de Flamengo de Jorge Jesus e Felipe Luiz. O Rafa volta, tá, a participar com a gente aqui ao longo deste Sport Center para a gente falar mais também com informações do lado, se tem muito do comando técnico do Flamengo, também do Botafogo. Vamos para os números? Claro que aí o recorte é diferente, o Jorge Jesus com 58 jogos, o Felipe Luiz com 18. Mas o Jorge Jesus com apenas 4 derrotas, 81,6% de aproveitamento e 5 títulos. Pelo menos nessa conta, o Felipe Luiz tem o mesmo esquema, né, de ter mais título do que derrota, apenas 1 e 2 títulos. A gente não considera os jogos com elenco alternativo ali do início do Carioca de 2020 e também de 2025, para ser justo ali com a equipe quando ela está competindo no seu mais alto nível. Porque aí entra aquela história, mas já está comparando? Sim, estamos comparando, porque o Felipe usa o Jesus como uma referência. É o que ele busca, o que ele quer, o que ele entende como ideal. Então, nesse sentido, vocês já enxergam algo no time do Felipe Luiz que tem, assim, como referência ou que era o time do Jesus, Marra? Se eu falar que eu não enxergo, eu estou mentindo. Mas eu acho que, assim, o retrato do Jorge Jesus no Flamengo não é um retrato... Não fez 200 jogos, né? É menor. Mas é, assim, um furacão devastador. Ele chega... aí até muita gente aproveita aquela derrota na Fonte Nova para falar várias vezes, porque praticamente não tem outra, gente. Então tem que falar mesmo daquela. E foi engraçado a única chance de tirar a onda é aquela. Aquela derrota aconteceu muito nas costas do Felipe Luiz. 3 gols do Gilberto em cima do Felipe Luiz. E rápido no comecinho, né? Primeiro ou segundo jogo, não foi? Sim. Mas depois disso, assim, é devastação. Porque era um time de imposição, era um time muito concentrado, era um time muito bom, era um time que fazia os adversários temerem. E é muito cedo de novo, até porque não é nem justa a comparação com o Felipe, porque o Jorge Jesus, quando chega ao Flamengo, ele já chega um senhor Jorge Jesus. O Felipe está iniciando a carreira. Mas, já que ele toca no assunto e já que a gente está nessa aqui de falar, os primeiros passos do Felipe são ótimos, gente. Porque ele tem toda aquela situação de conceitos do futebol, de pressionar, de roubar a bola alto, de não ser previsível. Veja o segundo gol. O segundo gol é algo calculado desde lá de trás. Me lembra muito vários jogos de Premier League em que os times estão bem marcados, estão bem vigiados. E aí, Alisson, Ederson, eles já acham lá os atacantes. O Ederson tem 5 assistências. O Atlético de 2013 com o Jô só fazia gol assim. Era um jogador puxava pelo meio, dava uma casquinha, vinha um correndo, depois encontrava outro atacante na frente. E aí tá a diferença da comparação, é que o Flamengo não só faz gol assim. Exato. O Flamengo faz muita pressão, o Flamengo é bastante bom. E a versatilidade sugere mesmo que o trabalho do Felipe é um trabalho que a gente vai ter que acostumar, que vai ser muito bom por muito tempo. O que me chama a atenção é que é óbvio que você imagina que os treinadores, eles estudam, eles se preparam para as partidas e eles vão tentando montar a sua estratégia de acordo com o adversário. Mas que parece que a todo momento o Felipe Luiz encontrou o jeito de vencer os adversários e ainda não foi encontrado o jeito. Não é isso? Ele jogou contra o Atlético na final da Copa do Brasil, ele pensou o melhor jeito, ganhou. Ele jogou contra o Botafogo, claro, dado todo o contexto deste Botafogo nesse início de temporada. Ele pensou um jeito, vamos assim, contra ganhou o Corinthians. Falamos ontem aqui do Corinthians. Não é? Sim. Ele prepara uma estratégia e a leitura, parece que a leitura dele sobressai a leitura do outro. É um cara que estuda muito os adversários, já deixou isso bem claro. Até, se eu não estou enganado, foi a esposa dele que postou um stories dele voltando das férias, né? E o cara lá, ele já analisando o vídeo, é um cara que além do jogo, além de entender o jogo, já falavam isso quando ele ainda era jogador, que ele tinha uma cabeça completamente diferente.
é um cara que consome muito, ele gosta muito mesmo de ler o jogo, de ver como as coisas vão acontecer. Então, basicamente, ele vai antecipando alguns movimentos. Sobre a comparação com o Jorge Jesus, o Filipe Luís já falou sobre isso também, sobre ofensivamente como ele bebe da água, como ele disse, né? Meus jogadores beberam a água do conhecimento na pré-temporada. Como ele bebe da água do Jorge Jesus ofensivamente, e ele também fala de defensivamente como ele gosta do estilo do Simeone. Foram dois caras que ele trabalhou junto e que ele se inspira nesses dois modelos de jogo. E o que a gente viu ontem do Flamengo em relação a essa forma semelhante do Jorge Jesus, que assim que ele assume o Flamengo, ele já muda algumas coisas. Para mim, a primeira coisa já é a mudança de formação tática. Com o Flamengo do Tite, era basicamente um 4-2-3-1, aqueles pontas espetados nos lados do campo e uma referência que era o Pedro. Quando ele assume, ele automaticamente ele já muda. Ele bota dois atacantes, ele gosta dessa questão de dupla de ataque, um 4-4-2 que a gente fala, enfim, algumas vezes ele muda, 3-5-2 quando ele faz linha de 3, enfim, que seja. Mas o que a gente pode comparar, ao meu ver, com o modelo assim do Jorge Jesus, tem a pressão alta, a pressão lá em cima não deixando, sufocando os adversários, não deixando os caras saírem jogando, não deixando os caras respirarem. E para mim a principal semelhança com o Jorge Jesus nesse caso é a dupla de ataque, que cada vez mais escasso no futebol, no Brasil e também no mundo. Ficou muito refém do 4-2-3-1 e 4-3-3. E o Filipe Luís monta a equipe dele com a dupla de ataque. E o buscar até o final, continuar buscando também, né? Porque eu lembro daquela entrevista do Tite que a gente colocou aqui, comparando assim estilos, né, de jogo, que o Tite falou assim, o rubro-negro vai ter que entender que às vezes o meu time vai ser de basquete, que vai rodar bastante a bola, tal, e é algo que aquele treinador idealiza. E nessa história do Felipe, tá 3-0, mas ele tá em cima buscando mais.